O massacre da família Hope. Capítulo 16. Acordo com um grito entalado na garganta. Engulo em seco, sufocando-o antes de berrar no quarto escuro. Em seguida, me sento e balanço um pouco meu corpo, tentando me livrar de outro pesadelo. Minha mãe novamente, em pé, diante da minha figura adormecida, enfiando comprimidos na minha boca até eu começar a engasgar. O pesadelo foi tão real que enfio o dedo indicador na boca, procurando comprimidos que, claro, não estão lá. Então eu ouço um rangido, parecido com o que eu ouvi ontem à noite, vindo do mesmo local, o quarto de Lenora. O som de um segundo rangido me tira da cama. Esqueço imediatamente o pesadelo enquanto vou na ponta dos pés até a porta que separa nossos quartos. Agora, apenas uma coisa me preocupa: descobrir de onde vem esse barulho. Olho para baixo e observo a fina faixa de luar pela fresta sob a porta. A alguns centímetros dos dedos dos meus pés. Uma sombra se junta a ela, eclipsando o luar enquanto passa pelo outro lado da porta. Prendo a respiração, giro a maçaneta e abro a porta. Não há mais ninguém no quarto de Lenora. Somente ela, deitada de costas na cama, dormindo profundamente. Penso no borrão cinza que vi horas antes em sua janela, momentaneamente esquecido em meio aos acontecimentos que se seguiram. Quase despencar da balaustrada do terraço. A longa conversa com Carter. Uma ainda mais longa ascensão de datilografia com Lenora. Mas tenho certeza de que havia alguém zanzando no quarto, tanto naquela ocasião como agora. Eu me aproximo da cama e me agacho ao lado de Lenora, para verificar se ela está de fato dormindo e não apenas fingindo, como suspeito que estava quando irrompi no quarto horas atrás. Agito uma das mãos na frente do rosto dela, mas ela se mantém impassível. Não esboça qualquer reação. Nada indica que tenha percebido que estou aqui. Toco seu pulso esquerdo para verificar os batimentos. Um ritmo lento, constante. Lenora, sussurro, foi você? Ela não responde, é claro, não é capaz. Assim como não é capaz de andar, mesmo se fosse, Lenora tem 71 anos. Ela jamais seria rápida o suficiente para pular na cama assim que eu abrisse a porta. Sei que eu deveria culpar a minha imaginação, já que não foi Lenora e não há mais ninguém no quarto. Já é tarde, estou exausta, e é possível que a casa esteja mexendo com minha cabeça. Mas os ruídos eram reais, assim como a sombra na porta e o borrão na janela. Eu não imaginei essas coisas. Eu as ouvi e as vi, e sei que deve haver uma razão lógica para elas. Tudo vai fazer sentido amanhã de manhã. Essa é a outra frase que a minha mãe me dizia quando eu era apenas uma garota lidando com toda a dor e pressão da adolescência. Vá para a cama, tenha uma boa noite de sono, tudo vai fazer sentido amanhã de manhã. Normalmente ela estava certa. Mesmo quando as coisas não faziam muito sentido, eu quase sempre me sentia melhor na manhã seguinte. Dessa vez, porém, o conselho está totalmente equivocado. Nada faz sentido quando, algumas horas depois, acordo com a luz do sol cutucando minhas retinas e noto que o colchão deslizou alguns centímetros mais para baixo do que na noite passada. A exaustão me domina enquanto saio da cama e dou início à minha rotina matinal. Tomar banho em uma banheira inclinada, escovar os dentes em uma pia inclinada, vestir um uniforme que pertencia a alguém que fugiu deste lugar. Antes de descer, dou uma olhada em Lenora, mas me detenho diante da porta antes de abri-la. Como um amante ciumento, ou um pai desconfiado, tentando pegá-la em flagrante. De quê? Não tenho ideia. Além de datilografar, na maior parte do tempo, Lenora apenas observa exatamente o que está fazendo agora. Deitada na cama, ela me lança um olhar interrogativo. A primeira coisa que faço é verificar a escrivaninha. A máquina de escrever está onde a deixei ontem à noite. A folha que estava no carro, porém, agora se encontra ao lado da máquina, virada para cima, como se alguém a tivesse lido. No entanto, tenho certeza de que deixei a folha no cilindro. Eu me lembro de ver a página tremulando enquanto a carregava de volta para a escrivaninha. Eu me viro para Lenora. Alguém esteve aqui durante a noite.
Estou certa, não estou? Ela me oferece outro daqueles vagos meneios de cabeça que ainda estou aprendendo a interpretar. Sei que agora ela está pedindo para que eu a leve a máquina de escrever para a cama. Coloco a mão dela nas teclas e a deixo responder. Você não dormiu bem. Tenho dificuldade em discernir seu tom. Por não estar pontuado, soa como uma confirmação, o que significa que Lenora sabe que não dormi bem. Com um ponto de interrogação, que ela não datilografou porque eu teria que pressionar o shift, parece mais inocente. Uma pergunta, provavelmente motivada por minhas olheiras. Lenora me encara. Sua expressão, confusa e cheia de expectativa, me diz que é a segunda alternativa. Não, admito. Ela volta a mover a mão pelo teclado, datilografando palavras conhecidas. Deve ter sido um pesadelo e tanto. As sobrancelhas de Lenora se arqueiam numa expressão indagadora. Faço que sim com a cabeça e sorrio. Sim, mas já não estava conseguindo dormir mesmo antes disso. Mais palavras. O vento. Ela volta a escrever. Faz barulhos estranhos. Eu me afasto e olho para Lenora. Como você sabe que eu ouvi barulhos? Porque ela os causou. O pensamento atravessa minha mente feito uma broca. Repentino, inquietante e indesejado. E ridículo. Não, foi outra pessoa. E Lenora está mentindo para mim. Provavelmente não pela primeira vez. Muito do que ela contou até agora pode ser mentira, ou ao menos uma distorção da verdade. Ela está moldando a história da maneira que quer. Eu mesma fiz isso na conversa com a senhora Baker quando cheguei aqui. Eu poderia ter dito que foi minha mãe quem teve uma overdose de remédios, mas disse apenas que foi um dos meus pacientes. Não é exatamente uma mentira. Mas também não é a plena verdade. Desconfio que Lenora esteja fazendo o mesmo. E eu estou ficando cansada disso. Eu sei que alguém esteve aqui ontem à noite, digo. Agora me conte quem foi. Ou acabou a datilografia. E aí você não vai mais poder contar sua história. Lenora me estuda, tentando descobrir se é um blefe. Boa sorte para ela. Nem eu sei se estou falando sério. Mas sinto que estou tão ansiosa para ouvir a história completa quanto Lenora para escrevê-la. Também me sinto hesitante. De novo, talvez não seja toda a verdade. E se for, talvez eu não queira saber. Pelo visto, transpareço mais firmeza do que estou sentindo, porque Lenora volta a datilografar. Alguém esteve aqui. Saboreio um momento de satisfação. Eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Mas não só ontem à noite, certo? Na noite anterior também. Muitas noites. Alarmada, pergunto, então quem é? Quem esteve no seu quarto? Ainda hesitante, Lenora me avalia novamente e volta a datilografar, relutante. Ela leva um minuto inteiro para pressionar 8 teclas. Assim que termina, arranco a folha da máquina de escrever, marcando o papel branco com tinta preta como a noite. Um único nome. Virgínia. O massacre da família Hope. Capítulo 17. Uma música de elevador estridente guincha pelo telefone da cozinha enquanto espero o Sr. Gurlain atender. Já se passaram 5 minutos desde que ele me colocou em espera. Tempo suficiente para que uma enjoativa versão instrumental de uma música da dupla Captain e Tenile fosse substituída por um cover ainda pior de You Don't Bring Me Flowers. Eu aguardo, com o fone no ouvido, enquanto olho ao redor da cozinha vazia, torcendo para que ninguém entre enquanto eu estiver aqui. Não quero explicar porque deixei Lenora sozinha na cadeira de rodas para fazer uma ligação. E, principalmente, não quero falar sobre o motivo da ligação. Pôr para fora o que vou dizer ao Sr. Gurlain já será bastante difícil. Quando ele atende, graças a Deus, interrompendo a música melosa, parece nervoso. Presumo que esteja pensando na manhã em que encontrei minha mãe morta, que foi a última vez em que ele recebeu um telefonema urgente meu. Algum problema? Pergunta ele. Não, bem, sim. Prendo a respiração e expiro. Estou ligando para pedir outra paciente. Mas acabei de te dar uma nova paciente, responde Gurlain. Eu gostaria de uma diferente, insisto, acrescentando um educado por favor logo depois. Faz só alguns dias, Kit. Eu sei, é que Minha voz desaparece. Eu não sei o que dizer. Que estou com medo? Não estou. Medo envolve certeza. Sabemos do que temos medo. A minha situação é o inverso disso. Estou inquieta
e cheia de incertezas. E quem pode me culpar? Vim parar numa mansão torta onde 3 pessoas foram assassinadas. Há manchas de sangue na grande escadaria e uma garota morreu enforcada no lustre do salão de baile. E agora, aparentemente, o espírito da garota morta vaga pelo quarto da minha paciente na calada da noite. Eu não acredito em fantasmas. Tenho certeza absoluta de que os ruídos que ouvi não foram obra do espírito de Virginia Hope. Mas algo não está certo em Hope's End, isso é claro. E pode ter assustado Mary o suficiente para fazê-la partir no meio da noite sem levar seus pertences. Não quero ficar aqui esperando para ver se mais cedo ou mais tarde vou ficar tão desesperada quanto ela. Prefiro ir embora agora, em plena luz do dia, levando minhas coisas. Não gosto daqui, digo por fim. Eu avisei que não me sentia confortável trabalhando nessa casa. E eu disse que não havia escolha, rebate Gurlain. Mas há outros cuidadores disponíveis. Eu vi o nome deles no quadro. Você não pode mandar um deles para cá e me colocar em outro lugar? Não precisa ser agora. Eu posso esperar 1 ou 2 semanas até surgir outro paciente. Essa última parte é um pouco de exagero. Talvez eu não tenha dinheiro suficiente para esperar algumas semanas. Mas o Sr. Gurlain não precisa saber disso. Ele só precisa me transferir para qualquer outro lugar, o que não parece muito disposto a fazer. Já discutimos isso, Kitty, diz Gurlain com um suspiro. Eu determina e distribui as tarefas, e os cuidadores obedecem às ordens. Sim, eu sei disso. Eu só esperava que pudesse abrir uma única exceção. Não posso, declara Gurlain, sem considerar por 1 segundo sequer. Mais uma vez, você tem toda a liberdade para desistir do trabalho. Mas, se fizer isso, significa que está largando seu emprego. Já abri uma única exceção para você. A maioria das outras agências teria te demitido 6 meses atrás. É pegar ou largar. Não tenho escolha a não ser pegar. Sim, eu poderia me demitir, ou, assim como Mary, ir embora na calada da noite. Mas a única pessoa prejudicada seria eu mesma. Estou quase sem dinheiro e sem perspectiva alguma de arranjar emprego. Não sei ao certo nem se tenho uma casa para onde voltar. Desistir tornaria meus problemas ainda piores. Resumindo, estou presa a Hope's End. Entendo, digo, falando rápido para que o Sr. Gurlain não perceba que estou à beira das lágrimas. Desculpe pelo incômodo. Resignada com meu destino, ponho o telefone de volta no gancho e olho ao redor da cozinha enorme e vazia dentro dessa casa enorme e vazia. Que merda! Como eu vim parar aqui? Penso em todos os rumos que minha vida poderia ter tomado e em quando tudo deu errado. Foi quando minha mãe adoeceu? Ou antes disso? Quando fui demitida do escritório de datilografia e decidi me tornar cuidadora? Ou quando, entediada na escola, percebi que nunca conseguiria grande coisa na vida e decidi nem ao menos tentar? Talvez eu tenha escolhido esse caminho no momento em que ouvi pela primeira vez a cantiga sobre Lenora. Aos 17, Lenora Hope, alucinada. Numa cesta em cima da bancada, há um muffin de mirtilo que sobrou do café da manhã do dia anterior. Eu o pego e dou uma mordida enquanto atravesso o salão de jantar e saio para o terraço. Do lado de fora está fresco e claro, o clima perfeito para desanuviar a mente. E é exatamente disso que preciso depois da conversa com o Sr. Gurlain. O sol, o vento e a maresia, combinados, me acalmam e me fazem pensar melhor. Agora que ficou claro que estou presa aqui, preciso me concentrar em como me libertar. A resposta é óbvia: fazer o meu trabalho. Receber meu salário e economizar o suficiente para me mudar para o mais longe possível daqui e começar de novo. Isso significa também que preciso cumprir a ameaça que fiz a Lenora caso ela não me contasse quem estava em seu quarto. É o fim das sessões de datilografia. É o fim da história. Digo a mim mesma que, de qualquer forma, tudo o que ela escreveu devia ser mentira. Se Lenora não consegue ser sincera comigo sobre quem anda perambulando às escondidas pelo seu quarto, então, certamente, não vai me contar a verdade sobre a noite em que sua família foi assassinada. Tudo isso me dá a sensação de ter sido feita de boba, para não dizer trouxa, por ter confiado na sinceridade dela. Decido que a próxima coisa a fazer é descobrir o que está causando os barulhos no quarto de Lenora. Tem que haver uma explicação lógica para eles. O mesmo vale para a sombra que deslizou pela porta e o borrão que vi na janela. Uma vez que a sugestão de arte da Sra. Baker e até da própria Lenora é o vento, isso o torna o culpado mais provável.
Eles conhecem Hope's End melhor do que eu. Da mesma forma, o borrão na janela pode ter sido uma ilusão de ótica. O luar pregando uma peça ao incidir sobre o vidro. Quanto à sombra na fresta da porta, talvez tenham sido as nuvens bloqueando a luz da lua, ou um avião ou um pássaro grande. Considerando o lamentável estado da casa, é ainda mais provável que a causa tenha sido uma veneziana solta ou uma calha quebrada. Eu me viro para os fundos da mansão, cujos 3 andares descomunais pairam sobre mim. Tomando cuidado para não perder o equilíbrio, me apoio na balaustrada e examino tudo. Nada parece estar fora do lugar ao redor das janelas de Lenora. Não há veneziana nenhuma balançando na brisa, nem calha entortada pendurada no contorno do telhado. Mas há muitos pássaros. Gaivotas rodopiam no alto antes de mergulharem na água, atraídas por caranguejos que a maré baixa deixa à mostra. Eu me viro e olho para a faixa de areia entre a água e a base do penhasco. Ondas suaves quebram calmamente contra a costa, empurrando água espumosa ao redor das rochas que se projetam da areia. Eu me inclino para frente, olhando com mais atenção, e percebo meu engano. Não são pedras salientes que se erguem da areia molhada. São outra coisa. Uma mão, um pé, uma cabeça. Amontoado sob a areia, o cadáver ao qual pertencem essas partes. E antes mesmo de começar a gritar, sei, com uma terrível certeza, que estou olhando para o corpo de Mary Milton. O massacre da família Hope, capítulo 18. Estou no solário, mas não há sol à vista. O céu está salpicado de nuvens escuras que surgiram pouco depois de eu encontrar o corpo de Mary, tornando tudo cinza e opressivo, como se a tempestade que está por vir pressionasse a casa, tentando abrir caminho à força. De repente, a última pessoa que quero ver se junta a mim nessa lúgubre escuridão. O detetive Vic. Ele está sentado no mesmo sofá empoeirado que a Sra. Baker ocupou no dia em que cheguei. Suas roupas estão amarrotadas e ele não parece nem um pouco contente por estar aqui, ou por me ver. O sentimento é recíproco. Fico tensa perto dele. Já se tornou um hábito. O resultado é um embate de emoções, descrença, tristeza e uma sensação horrível de que ele está aqui não para fazer perguntas sobre Mary, mas para finalmente me prender. É, Kitty, diz ele. Com certeza estou surpresa em ver você. Puxo a bainha do meu uniforme para baixo, tentando cobrir meus joelhos. Um calafrio tomou conta de mim desde o momento em que percebi que aquele era o corpo sem vida de Mary Milton. E não ajuda em nada o fato de eu estar diante do homem que quis me jogar na cadeia. Surpreso por eu estar em Hope's End? Pergunto. Ou surpreso por eu ainda ter permissão para trabalhar depois de você me acusar de assassinato? O detetive suspira. Não precisamos brigar, Kit. Só estou tentando descobrir o que aconteceu. Você não parecia muito interessado nisso na última vez que conversamos. Vou deixar essa passar, diz o detetive Vic. Você está aflita. É compreensível. Estou mesmo. Tenho medo até de piscar, com receio de que a imagem do cadáver de Mary na areia volte à minha mente. Para piorar as coisas, me dou conta de que avistei o corpo dela ontem à noite, depois de quase cair da balaustrada no terraço. Olhei para baixo e vi na areia objetos escuros que a princípio julguei serem pedras, mas agora sei que eram Mary, e não consigo parar de pensar em há quanto tempo ela estava lá, e em como eu poderia tê-la poupado de mais algumas horas de indignidade. Saber que não fiz isso me deixa tão triste e culpada que mal consigo respirar. Mas me recuso a deixar o detetive Vic perceber qualquer indício do meu incômodo. Eu sairia correndo dessa sala para nunca mais voltar se isso acontecesse. Faça logo as suas perguntas, peço. O que você está fazendo aqui em Hope's End? Ele já deveria saber pelo meu uniforme e histórico, mas respondo mesmo assim. Eu trabalho como cuidadora. E de quem você cuida? Hesito. Não quero dizer porque sei como será a reação dele, um sorriso irônico, provavelmente. Ele talvez até faça piada sobre o quanto é apropriado uma assassina cuidar de outra. Lenora Hope, digo, enfim. Para mérito do detetive, não há nenhum sorrisinho malicioso, mas noto o leve erguer de suas sobrancelhas, indicando surpresa. Há quanto tempo você está cuidando dela? Este é meu 3º dia.
As sobrancelhas do detetive voltam a se erguer enquanto ele diz: uma primeira semana de trabalho agitada. O eufemismo do ano, considerando todos os acontecimentos que vivi desde que cheguei a Hope's End. Foi você quem encontrou o corpo, certo? Respondo com um rápido meneio de cabeça. Mais uma vez, tentando não pensar em Mary encoberta pela areia acumulada há mais de uma semana. Mais alguns dias, talvez menos, e o corpo teria sido soterrado. Sei que foi melhor encontrá-la antes que fosse tarde demais, mas, se eu pudesse escolher, queria não ter feito isso. Explique-me como foi, pede o detetive Vic. Obedeço e rapidamente conto que estava no terraço. Notei as gaivotas, olhei por sobre a beira do penhasco e avistei Mary. Por que você estava lá para começo de conversa? Parece uma pergunta capciosa, embora eu saiba que não é. Mas contar a verdade significa falar sobre ruídos estranhos e sombras se movendo pelo quarto de Lenora. Em hipótese alguma vou entrar nesse assunto. Dou uma resposta que não é de todo mentira. Eu só estava tomando um pouco de ar fresco. Olho através da fileira de janelas que dão para o oceano. Lá fora, 2 policiais circulam pelo terreno. Um deles anda de um lado para outro enquanto analisa o chão. O parceiro insiste em observar por cima da balaustrada, embora o cadáver de Mary tenha sido removido há mais de 2 horas. O penhasco é tão íngreme que a polícia precisou de um barco para chegar lá. Um pequeno exército de policiais inspecionou a praia estreita e desenterrou Mary antes que a maré subisse novamente. O que estão procurando? Qualquer coisa que possa nos ajudar a entender o que aconteceu, explica o detetive Vic. Mas a Mary caiu, não? Continuo olhando para a balaustrada do terraço, pensando em como quase despenquei de lá ontem à noite. O pânico continua fresco na minha memória. Primeiro a surpresa, depois o desequilíbrio e então o puro medo. Imagino que o mesmo tenha acontecido com Mary. Um passo em falso, uma escorregada, uma queda longa e assustadora. Isso me faz estremecer. Coitada dela. É uma entre várias possibilidades, diz o detetive Vic, de forma evasiva, dando a entender que ele considerou apenas uma única possibilidade. Estudo seu rosto, tão inexpressivo que poderia ser uma máscara. Já vi esse olhar antes. Sei que significa que já se decidiu. O senhor acha que ela pulou, digo. Faz mais sentido que uma queda, apesar do meu quase acidente de ontem. O terraço, com seu parapeito baixo e acesso ao penhasco, parece feito sob medida para alguém se suicidar. Não é difícil subir ali e se jogar. Em circunstâncias normais, eu pensaria mais na pobre Mary Milton e me sentiria triste e com pena de uma mulher cujos demônios pessoais a levaram a tirar a própria vida. Mas agora, só consigo pensar na minha mãe, outra mulher levada ao suicídio, e em como o detetive Vic se recusou a acreditar que ela agiu por conta própria. Não quero fazer nenhuma suposição neste momento, responde ele no mesmo tom enlouquecedor. E ainda assim, você fez várias a meu respeito. Essas suposições acabaram parando no jornal da cidade. Resultaram na minha suspensão por 6 meses e quase me levaram para a cadeia. Por causa delas, meus poucos amigos desapareceram. Meu próprio pai desconfia de mim e pensa as piores coisas a meu respeito. Minha raiva cresce, tão rápida e forte, que sinto uma vontade enlouquecedora de levantar e atacar o detetive Vic. Eu me controlo para permanecer sentada, com os braços cruzados junto ao peito, incapaz de fazer contato visual. Meu receio é que, só de olhar para ele, eu volte a me enfurecer e não seja mais capaz de controlar meus impulsos. Notando minha raiva, o detetive Vic tenta me acalmar. Isso não é só uma suposição, ok? Encontraram um bilhete no bolso do uniforme da senhorita Milton, indicando sua intenção de se matar. Não pergunto o que está escrito no bilhete. Não é da minha conta. E além disso, estou ocupada demais imaginando como seria a minha vida agora se minha mãe tivesse deixado um bilhete de suicídio. Suspeito que teria sido bastante diferente, já que um bilhete parece ser o suficiente para o detetive Vic. Você sabe algum motivo que poderia ter levado Mary Milton a tirar a própria vida? Pergunta ele. Não sei, não a conheci. Ela partiu antes de eu chegar aqui. Estremeço ao dizer isso. Partiu tem vários significados. Um deles é morreu. Desapareceu é outro. Foi embora também, apesar de Mary nunca ter conseguido de fato sair de Hope's End. Ela estava aqui o tempo todo.
detetive Vic tenta uma tática diferente. Você acha que ela gostava de trabalhar em Hope's End? Levando em conta o que os outros me disseram? Acho que sim, respondo. Você gosta de trabalhar aqui? Pega de surpresa pelo questionamento, eu me ajeito no sofá. Acabei de chegar. Isso não responde a pergunta, que é bem simples, por sinal. Ou você gosta daqui, ou não. Eu gosto daqui, digo, abrindo um sorriso rápido e tenso para ele não notar que estou mentindo descaradamente. Mas, no fim das contas, não faz diferença. Não foi isso que você disse ao seu empregador, rebate o detetive Vic. Quando foi que falou com o Sr. Gurlane? Há uns 15 minutos. Queria confirmar que você era realmente a mesma Kit McDeary que pensei que fosse. Quando falei com o Sr. Gurlane, ele me disse que você também ligou para ele há pouco tempo. Minha raiva retorna. Antes mesmo de colocar os pés nessa sala, o detetive Vic já sabia que eu estava trabalhando em Hope's End. Além disso, já sabia que, poucos minutos antes de encontrar o cadáver de Mary, eu tinha pedido um novo paciente. Todo esse interrogatório parece uma armadilha para provar que não sou confiável, e eu caí direto nela. Uma cilada da qual eu poderia escapar. Mas tenho que pensar em Mary. Não a conheci, mas todos em Hope's End parecem gostar dela. Isso é suficiente para me fazer continuar encarando o detetive Vic. Além do mais, há o fato de que Mary também estava aqui para cuidar de Lenora. Ela se importava. Tenho essa dívida com ela. Preciso tentar ajudar a entender seu fim prematuro. No entanto, nada disso significa que preciso pegar leve com o detetive Vic. O senhor vai me perguntar algo que ainda não sabe? Indago. Não sei por que você acabou de mentir sobre gostar daqui. Porque quero manter meu emprego. Mesmo que, de acordo com o Sr. Gurlane, você tenha pedido um novo paciente? Eu preciso desse emprego. Reitero com os dentes tão cerrados que meu queixo dói. Graças a você, essa é a minha única opção. O detetive Vic fica boquiaberto. Como se quisesse dizer alguma coisa, mas sente que não pode. Na ausência de palavras, posso apenas imaginar o que seria. Um pedido de desculpas parece improvável. Você disse ao Sr. Gurlane que não se sente confortável aqui, diz ele, por fim. Por quê? 3 pessoas foram assassinadas nesta casa, detetive. O senhor se sente confortável aqui? Sim, mas estou acostumado com cenas de crime. Você acha que a Mary se sentia desconfortável aqui? Eu sinceramente não sei. Você faz o mesmo trabalho que ela fazia. Como é cuidar de Lenora Hope? Como ela é como paciente? Boa, digo. Algum tipo de problema? Insiste o detetive Vic. Os mesmos que todo paciente tem. Além da sorte da reputação dela, os ruídos noturnos e o espírito da irmã supostamente perambulando pelo seu quarto. Mas é melhor não mencionar nada disso. O detetive Vic sempre procurou motivos para não acreditar em mim. Não é uma boa ideia dar mais alguns para ele de mão beijada, mesmo que isso o decepcione. Acho que minha resposta é exatamente o que ele esperava ouvir. Você não está preocupada que Lenora Hope possa ser a pessoa que cometeu os 3 assassinatos que você acabou de mencionar? Não estou preocupada com a possibilidade de ela me matar, se é isso que está perguntando. O detetive aperta os lábios. Um gesto surpreendentemente delicado em um rosto que endureceu com a idade. Não foi o que eu perguntei, diz ele, mas já que tocou no assunto, você acha que Mary estava preocupada com isso? Talvez, mas duvido. A Lenora é inofensiva, respondo, repetindo o que Carter me disse quando cheguei. Você acha que Mary teve algum problema com a Lenora? Ou com a casa? Eu mesma já me perguntei isso, sobretudo quando achava que Mary tinha ido embora do nada, no meio da noite. Mas, mesmo depois de descobrir mais sobre ela, isso ainda me atormenta. Será que alguma coisa em Hope's End, a história da casa, suas peculiaridades, seus ruídos não identificáveis, a fez pular do terraço? Ou teriam sido a história e as peculiaridades de quem ela cuidava? Só consigo pensar em uma pessoa que talvez possa ter uma resposta. Não sei ao certo, respondo, mas conheço alguém que sabe. Quem? Finalmente consigo dar ao detetive Vic uma resposta que eu sei que ele não está esperando. Lenora Hope. O massacre da família Hope. Capítulo 19. Eu vou na frente, guiando o detetive Vic pela grande escadaria. Cuidado com as manchas de sangue, digo, secamente enquanto subimos. Desvio delas, mas o detetive Vic passa por cima.
sem deter um passo. Uma decepção. Eu esperava que ele reagisse da mesma forma que eu na primeira vez que as notei. No entanto, no topo da escadaria, ele demonstra a reação que eu esperava. A pisar no patamar, o detetive imediatamente leva a mão à parede e diz: "Uau!" A mansão é inclinada, informo, como se estivesse aqui há anos, e não há poucos dias. "Isso é seguro?" pergunta o detetive Vic. "Provavelmente não. Não era assim na última vez que estive aqui." Eu paro no meio do corredor. "O que quer dizer com isso?" "Eu já trabalhei aqui." O detetive Vic tira a mão da parede, pensa melhor e a coloca de volta. "Apenas por um verão, e alguns fins de semana, na primavera e no outono. O Sr. Hope costumava contratar meninos da cidade quando as coisas ficavam movimentadas." "Quando foi isso?" "Em 1929, diz o detetive. Eu me lembro por causa dos assassinatos." "Então você conhece a Lenora?" "Apenas de vista." Volto a guiá-lo pelo corredor, conversando por cima do ombro com um detetive Vic ainda vacilante. "Foi por isso que se tornou detetive?" "Por ter passado um verão trabalhando em um lugar onde ocorreu um homicídio triplo?" pergunta ele com uma risadinha, como se a ideia fosse absurda. "Foi mais que isso, posso garantir. Ser detetive é uma vocação. Está em nosso sangue encontrar pessoas que fazem coisas ruins e obrigá-las a pagar por seus crimes. Embora eu esteja à frente dele, sei que o detetive me fuzila com os olhos. Posso sentir seu olhar de ódio queimando minha nuca. Sem dúvida, ele acha que fiz algo ruim e consegui escapar ilesa. Por enquanto." Viro à esquerda e entro no quarto de Lenora, que está sentada em sua cadeira de rodas com um Walkman no colo e o headphone na cabeça. Ela se assusta ao me ver entrar de repente, acompanhada de um desconhecido. Sua mão esquerda se contrai no cobertor sobre seu colo e os olhos verdes se arregalam. Enquanto eu esperava lá embaixo, no solário, Lenora passou a maior parte do dia com Art ou a Sra. Baker. Não tenho certeza de qual dos dois contou para ela o que aconteceu com Mary, mas é evidente que ela sabe. Assim que a surpresa desaparece, seus olhos tremulam de tristeza. Lá fora, as nuvens de tempestade se tornaram mais escuras e ameaçadoras, o que faz o quarto mergulhar numa escuridão ao mesmo tempo sufocante e apropriada. "Lenora", digo, enquanto me coloco ao lado dela. "Esse é o detetive Vic. Ele gostaria de fazer algumas perguntas sobre a Mary, tudo bem?" Lenora o encara incerta. Ela parece tão hesitante que espero que sua resposta seja não. Fico surpresa quando, depois de mais alguns segundos de observação, ela bate 2 vezes no colo. 2 toques significam sim, explica o detetive Vic. Uma única batida significa não. O detetive assente e se aproxima de Lenora com um misto de apreensão e fascínio, assim como quando cheguei aqui. A julgar pela maneira como ele falou no solário, suspeito que a considere culpada, sem sombra de dúvida. Mesmo assim, ele se ajoelha ao lado da cadeira de rodas e, com as pernas instáveis devido ao chão inclinado, diz: "Olá, Lenora. Sinto muito pela Mary. Ouvi dizer que vocês duas eram próximas, certo?" Em vez de responder, Lenora dá um lento e triste meneio de cabeça. "Então você gostava dela." Lenora dá 2 batidinhas rápidas. "E a Mary gostava de você?" Mais 2. "Como ela era como enfermeira?" O detetive Vic balança a cabeça. "Desculpe, não tem como responder isso." "Tem sim." Eu me dirijo a Lenora. "Quer datilografar suas respostas?" Antes que ela possa responder com batidas, eu a empurro na cadeira de rodas até a escrivaninha e insiro uma nova folha de papel na máquina de escrever. Posiciono a mão esquerda dela nas teclas e me viro para o detetive Vic. Ela não consegue datilografar muito rápido, então tente perguntar coisas que exijam apenas respostas curtas. "Ah, claro." O detetive esfrega as mãos incerto. Essa deve ser a primeira vez que ele interroga alguém por meio de uma máquina de escrever. "Lenora, quando foi a última vez que você viu a Mary?" Lenora pisca, confusa. "Ele quer que você datilografe sua resposta", digo, incentivando-a com delicadeza. Mas Lenora apenas encara a máquina como se nunca tivesse visto uma na vida. Ela levanta a mão, que paira indecisa sobre as teclas, e por fim a deixa cair, atingindo uma das teclas com força suficiente para colocar na página em branco uma única letra, H. "Você precisa da minha ajuda?" pergunto a ela. Quase fervendo de impaciência, o detetive Vic diz: "Há algo errado?" "Não sei." Observo Lenora. Seu rosto, sempre tão expressivo, agora revela um vazio frustrante. A situação talvez seja demais para ela. A morte de Mary, a presença do detetive, todas as perguntas dele. Eu me ajoelho ao lado da cadeira de rodas e coloco a mão sobre a de Lenora.
Você está muito mal com a notícia sobre a Mary para datilografar agora? Sob a palma da minha mão, Lenora fecha a dela em punho e bate no teclado uma vez. Então por que não está escrevendo? Você ao menos sabe datilografar? O detetive pergunta a ela. Mais uma vez, Lenora dá outra batida única. Lá fora, uma rajada de vento fustiga a mansão, fazendo todo o cômodo e nós estremecer. Gotas de chuva açoitam as janelas enquanto o vento uiva. A tempestade chegou. Com isso, vem outro arrepio, que apenas eu consigo sentir. Um tremor interno provocado pela compreensão de um fato. Lenora está fingindo. O detetive Vic se ajoelha do outro lado da cadeira de rodas. Ele me lança um olhar irritado e pergunta a Lenora, só para deixar bem claro. A senhorita McDeary está mentindo sobre você ser capaz de datilografar? Desta vez, Lenora levanta a mão e bate 2 vezes na máquina de escrever. Sinto um frio na barriga. Ela consegue sim, digo. Eu juro. Lanço um olhar desesperado para Lenora, como se ela pudesse confirmar o que acabei de dizer de qualquer outra maneira a não ser pressionando uma das teclas da máquina de escrever. Mas ela não pode, e não o faz. Por razões que não compreendo. A tempestade ruge com força total agora. A água escorre pelas vidraças, formando desenhos ondulantes no piso do quarto. Eu os observo, furiosa com Lenora por me fazer parecer uma mentirosa, imaginando o motivo que a levou a tomar esta atitude. Tento pensar em alguma maneira de provar que estou certa. Nesse instante, eu me lembro. Nós usamos a máquina hoje de manhã, explico, antes de eu encontrar a Mary. A folha está bem aqui na escrivaninha. Vasculho a escrivaninha à procura da página que com certeza deixei na máquina de escrever quando desci para ligar para o Dr. Gurlain. Eu me lembro até das palavras que estavam escritas nela. Lenora me contando que a irmã morta esteve neste quarto. Mas a folha não está sobre a escrivaninha. Não está em lugar nenhum. Estava aqui, digo, procurando em cima da superfície da escrivaninha, que não tem nada, além da máquina e uma luminária. Não tinha folha nenhuma na máquina de escrever, diz o detetive Vic. Talvez tentando ser útil, mas só parecendo arrogante. Tem certeza de que não imaginou isso? Tenho certeza. Abro as gavetas da escrivaninha procurando a folha com o nome de Virginia. Não está em nenhuma delas. Nem no chão. Olho para Lenora e digo, você sabe que o papel estava aqui. A mão esquerda dela permanece sobre as teclas da máquina de escrever, imóvel e, pelo visto, inútil. Diga a ele que não estou mentindo, Lenora. Peço, quase implorando, por favor. O detetive Vic se levanta, me agarra pelo punho e, visivelmente enfurecido, me arrasta para o corredor. Isso é algum tipo de joguinho para você, Kitty? Como eu não acreditei numa única palavra que você disse sobre sua mãe, agora você decidiu me fazer de idiota? Não estou fazendo você de idiota. A Lenora sabe datilografar. Ontem nós passamos o dia inteiro fazendo isso. Ela está me contando o que aconteceu na noite em que a família foi assassinada. Acho que o plano dela é confessar ou me contar quem realmente fez aquilo. Isso é loucura, Kitty. A mulher mal consegue se manter sentada. Você espera mesmo que eu acredite que Lenora Hope está datilografando a porra da história da vida dela? Mas é a verdade. Claro, diz o detetive Vic, cheio de sarcasmo. Tudo bem. Vamos levar adiante essa palhaçada. Por que agora, depois de tantos anos? Porque ela decidiu contar a você, de todas as pessoas no mundo, o que aconteceu naquela noite? Não sei, mas ela me contou coisas. As palavras saem atropeladas da minha boca, de tão desesperada que estou, para que o detetive Vic acredite em mim. Sobre os meses que antecederam os assassinatos, sobre a família dela e sobre a irmã. Lenora disse que o fantasma da irmã esteve no quarto dela. Você não acredita nisso, né? Não, respondo, porque não acredito mesmo. Não de verdade. Não ainda, de qualquer maneira. Mas acho que tem alguma coisa muito errada neste lugar. Algo está fora dos eixos. O detetive Vic dá um passo para trás e me encara. Sua raiva se dissolvendo em outra coisa, parecida com pena. Nossa conversa acaba aqui, Kitty, disse ele, enquanto tira um cartão de visita do bolso e o coloca na minha mão. Me ligue se e quando você quiser contar a verdade. Ele marcha pelo corredor em direção à grande escadaria. Volto para o quarto de Lenora e, quando a vejo diante da escrivaninha, na posição de quem está pronta para datilografar, quebro uma das regras fundamentais da agência Gurlain de cuidadores domiciliares. Não falar palavrão na frente do paciente. Mas que porra foi essa? Vocifero. Exalando a paciência de uma santa, Lenora acena com a cabeça para que eu me aproxime dela. Em seguida, datilografa 2 palavras. Me desculpe. Você me deve mesmo um pedido de desculpas. Por sua causa, parecia uma mentirosa na frente do detetive. Eu precisei. Por quê?
precisa ser segredo. Você saber datilografar precisa ser um segredo? De quem você tem que esconder isso? Todos. Teria sido ótimo saber disso antes de levar o detetive Vic para o quarto de Lenora. Agora que sei, e que desperdicei completamente minha chance de convencê-lo a acreditar em mim, eu me sinto obrigada a fazer as mesmas perguntas que acho que ele teria feito. A Mary contou que estava indo embora? Lenora bate uma vez no teclado. Da última vez que você a viu, como ela estava? Lenora começa a datilografar. Faz uma pausa para refletir e recomeça. O resultado é uma palavra bizarra. Esquinervosa. Eu a leio com atenção, uma síntese bastante precisa do meu estado atual. Qual das duas, esquisita ou nervosa? Ambas, Lenora escreve. Ela vinha agindo assim havia algum tempo? 2 batidinhas no teclado. Sim. A Mary alguma vez mencionou ouvir barulhos estranhos à noite? Ela dá mais 2 batidas. Outro sim. Sou atingida pela lembrança de que Jessie me contou na primeira noite aqui. Acho que ela estava com medo. Hope's End não é uma casa normal. Há algo sombrio aqui. Eu consigo sentir. E Mary também sentia. Embora Jessie tenha me garantido que era brincadeira, começo a achar que não. Não inteiramente. Você sabe se ela chegou a descobrir o que eram os barulhos? Pergunto. Em vez de responder com batidas, Lenora datilografa. Não. E foi isso que a deixou esquisita e nervosa? Lenora datilografa mais 2 palavras. E apavorada. Meu coração salta no peito. Então é verdade. Talvez Jessie soubesse porque Mary contou a ela, ou talvez apenas suspeitasse de maneira inconsciente que algo estava errado. De qualquer forma, isso não muda o fato de que alguma coisa em Hope's End assustou Mary Milton. Ela estava com medo do quê? Observo a mão de Lenora deslizar sobre o teclado de uma forma semelhante à prancheta do tabuleiro Ouija de Jessie. 9 teclas e um toque na barra de espaço depois. Vejo a resposta pela qual eu vinha esperando esse tempo todo. Minha irmã. Minha irmã sabia que eu estava apaixonada. Irmãs são capazes de sentir essas coisas, mesmo as que não se dão bem, o que certamente era o nosso caso. Quem é? Perguntou ela, numa das raras ocasiões em que estávamos no mesmo cômodo ao mesmo tempo. Geralmente conseguíamos manter distância uma da outra. Mas naquela noite, nós 2 havíamos decidido passar um tempo na biblioteca. Não tenho a menor ideia do que você está falando, respondi, sentada perto da lareira, lendo um dos romances de minha mãe que normalmente eu não leria por achar inferior. Eu queria escrever livros complexos e, em geral, só lia literatura clássica. Mas comecei a mudar depois de me apaixonar por Rick. Era amor. Amor à primeira vista, para usar o clichê. No meu caso, porém, era a mais pura verdade. Desde o primeiro momento em que coloquei os olhos em Rick, eu soube que estava apaixonada. Era impossível não sentir isso. Além de ser o homem mais bonito que eu já tinha visto na vida, ele também me entendia de uma forma que ninguém mais conseguia. Dava para perceber pela maneira como ele me olhava. Ele não via a filha mimada de um homem rico que se contentava em flertar e exibir vestidos bonitos. Ele via uma mulher jovem e inteligente, com esperanças, sonhos, ambições. Ele via a pessoa que eu queria ser. Você é tão diferente do restante da sua família, disse ele naquela primeira noite, depois de passarmos 1 hora conversando no terraço. No bom sentido, espero, comentei. Em um sentido maravilhoso. Deixei que ele me beijasse naquela noite. O meu primeiro beijo. Foi muito mais incrível do que jamais sonhei que poderia ser. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se toda a minha existência parecesse explodir, feito fogos de artifício. Fogos brilhantes, cintilantes, incandescentes. Eu me afastei, sem fôlego e corada. Por um momento, pensei que fosse desmaiar. Tonta e cambaleando, eu me encostei na balaustrada do terraço. Eu provavelmente teria caído se Rick não tivesse me segurado e sussurrado. Quando posso ver você de novo? Amanhã à noite, respondi aos sussurros, como se eu fosse Julieta e ele meu Romeu, se encontrando na sacada. Bem aqui. 2 semanas se passaram e nós nos víamos todas as noites. Depois de nos encontrarmos no terraço, nos apressávamos para algum lugar onde ninguém poderia nos encontrar. Quando estávamos juntos, o mundo desaparecia, transformando tudo em pura felicidade. Quando estávamos separados, eu só conseguia pensar nele. Era a única coisa com a qual eu sonhava e me importava. Nós nos beijamos de novo na segunda noite.
Dessa vez, sem restrições. Estávamos perto do chalé, meio escondidos nas sombras, falando sobre nossos sonhos e nossas decepções. Confidenciei a Rick minha vontade de fugir para Paris. Viver como uma boêmia, vivenciar tudo e depois escrever sobre minhas experiências. Rick me contou que, após enfrentar tempos difíceis e uma maré de azar, acabou vindo trabalhar aqui. A minha família é um bando de pés rapados que não tem onde cair mortos, disse ele, usando termos que me deixaram ao mesmo tempo perplexa e animada. Minha mãe morreu quando me teve. Meu pai é um bêbado, que prefere me espancar a trabalhar. Aprendi rápido que a escola era inútil. O dinheiro sempre leva a melhor sobre o conhecimento. Como sou bom com o trabalho braçal, vim pra cá. Ele suspirou e olhou para o céu. Eu quero mais do que isso aqui, posso te garantir. É horrível uma pessoa não viver a vida que deveria viver. Pesa a vida de um homem. Tentei aliviar esse fardo da única maneira que eu sabia, deixando Rick envolver minha cintura com seus braços fortes, me puxar para perto e me beijar tão apaixonadamente quanto ele desejava. Ainda estávamos nos beijando quando ouvi o sussurro de passos na grama. Era Bernice, que voltava para casa depois de cumprir suas tarefas na cozinha. Eu me desvencilhei e fugi antes que fôssemos flagrados. Mas esse quase flagra não mudou nada. Eu sabia que o que Rick e eu estávamos fazendo era errado, mas não me importava. Eu ansiava pelos fogos de artifício que o beijo dele criava. Eu precisava deles. A cada encontro, íamos ficando mais ousados. Beijos, toques, carícias para explorar nossos corpos. Na terceira noite, quando Rick levou a mão ao meu seio, eu a deixei ali. Na quarta noite, deslizei a mão para dentro da calça dele e agarrei seu membro. Pouparei você dos detalhes sórdidos, mas as coisas avançaram assim até que, exatamente uma semana depois da noite em que nos conhecemos, permiti que Rick tirasse minha virgindade. Quando acabou, eu me deitei nos braços dele e sussurrei, eu te amo. Rick sorriu e disse, eu também te amo. Naquele momento, eu me tornei mulher. Acho que foi essa a mudança que minha irmã viu em mim naquela noite na biblioteca. Você está claramente caidinha de amores para alguém, afirmou ela. E eu sei quem é. Levantei os olhos do livro, preocupada. Bernice nos viu? Ela sabia? E agora estava contando aos outros? O que você ouviu? Nada, disse minha irmã. Mas é óbvio que você está apaixonada por Archibald. Fiz força para não rir enquanto o alívio tomava conta de mim. Art e eu não poderíamos ficar juntos por inúmeros motivos, a começar pelo fato de que eu o via praticamente como um irmão, mais que minha própria irmã. Não é o Art, rebati. Não venha me dizer que você ainda arrasta a asa para o Peter. Pode tirar seu cavalinho da chuva, você não tem chance. Ele não tem interesse por você. Ele vai mudar de ideia, replicou ela. Tenho certeza disso. Aí vamos nos casar e passar o resto dos nossos dias aqui. Em Hope's End? Minha irmã abriu bem os braços, como se tentasse abraçar a própria casa. Claro, eu nunca vou sair deste lugar. Mas lá fora existe um mundo inteiro que você ainda não viu, argumentei. Eu, por exemplo, pretendo viajar e conhecer o máximo de lugares que puder. Junto com seu namorado secreto? Minha irmã sorriu para mim, com um olhar que eu sei que, depois de ver tantas vezes, poderia ser cruel. Seu sorriso não continha humor nem calor. Era tão frio e calculista quanto ela. Você deveria me dizer logo quem ele é. Você sabe que em algum momento eu vou descobrir. No fim das contas, ela estava certa. Ela descobriu e, em seguida, ocorreu o desastre. Pelo menos ela também realizou seu desejo. Mesmo depois de todos esses anos, ela ainda está aqui, vagando pelos corredores, e nunca irá embora. Enquanto Hope's End existir, minha irmã permanecerá. O massacre da família Hope, capítulo 20. O terceiro andar de Hope's End me surpreende. Embora tudo pareça idêntico, exceto pelo topo da grande escadaria no centro, a sensação é totalmente diferente. Aqui em cima, a inclinação da mansão é mais acentuada. É algo que se vê e não apenas se sente. Fitar o corredor a partir da escada de serviço é como estar no porão de um navio adernado. Não admira que Carter prefira ficar no chalé. Não tenho ideia de como Jessie e Art conseguem morar aqui. Sigo pelo corredor, um pouco tonta. As tábuas do assoalho rangem sob meus pés enquanto do telhado vem o pesado som do aguaceiro. Mais à frente, percebo luz e música vindo de uma porta aberta. O quarto de Jessie, imagino. Duvido que Art seja fã dos Talking Heads. Confirmo minha suspeita quando espio dentro do quarto e vejo Jessie sentada de pernas cruzadas no chão, organizando uma pilha de fotos polaroids. Oi, e aí, como estão as coisas? Digo. Que pergunta idiota.
É óbvio para qualquer pessoa com um par de olhos que Jessie não está nada bem. Ela levanta o rosto, revelando a maquiagem borrada por lágrimas recentes. Uma merda, responde ela. Entro no quarto, impressionada ao notar como é diferente do meu e ao mesmo tempo quase idêntico em formato e tamanho. Jessie realmente deu um toque pessoal a ele. As paredes estão repletas de cartazes de bandas, algumas das quais eu conheço, mas nunca ouvi falar da maioria. Um lenço de seda jogado por cima de um dos abajures confere ao ambiente um suave brilho vermelho que me faz lembrar do botão de chamada de Lenora. Junto da porta, o teto tem altura padrão. Do outro lado do quarto, ele se inclina abruptamente em direção às janelas de água furtada, uma das quais está aberta, deixando entrar o som da chuva torrencial. Uma companhia adequada para as lágrimas de Jessie. Não consigo acreditar que Mary se foi, diz ela, segurando uma das polaroids. Eu me sento no chão a seu lado e pego a foto que ela segura. A imagem mostra Mary e Jessie no terraço, com nuvens carregadas atrás delas e o vento bagunçando o cabelo das duas. É a primeira vez que vejo Mary. Os restos que estavam quase totalmente enterrados na areia na base do penhasco não contam. E fico impressionada ao perceber como ela era jovem. Devia ter uns 20 anos, mais ou menos, e me parece tão familiar que meu coração fica apertado. Sorriso radiante, cabelo curto, brincos pequenos de ouro nas orelhas porque qualquer coisa mais rebuscada atrapalharia o trabalho. Uma enfermeira dos pés à cabeça. Posso ver porque todos pareciam gostar dela. Acho que eu também teria gostado. Eu sabia que ela não podia ter ido embora daquele jeito, diz Jessie. Não sem antes se despedir ou me dizer para onde estava indo. E por que você achou que ela tinha ido embora? Porque foi o que a Sra. Baker contou pra gente. E por que ela achou isso? Acho que foi o que pareceu, responde Jessie. Eu não devia ter acreditado. Ir embora desse jeito não era o estilo da Mary. Nem se suicidar. Não estou nem aí para o que aquele detetive diz. A Mary não se matou. Às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não espera, digo, pensando em minha mãe e na maneira como ela acabou com tudo. Sem se despedir, sem um bilhete, sem qualquer tipo de encerramento. Sinto falta dela, mas ao mesmo tempo fico furiosa por ela ter deixado a mim e a meu pai sozinhos para juntar os cacos. Algo que, no fim ficou óbvio, não fomos capazes de fazer. Talvez ela tivesse algum problema do qual ninguém sabia. Tipo o quê? Tipo ser atormentada pelo fantasma de Virginia Hope para início de conversa? Mas não quero falar sobre isso ainda. É melhor abordar o assunto devagar e com cuidado, se é que isso é possível. Como a Mary estava na última vez que você a viu? Jessie funga e seca o rosto com as costas da mão, transformando o rímel manchado numa risca lateral. Você está parecendo um detetive. O que você contou a ele? Que a Mary parecia bem. Jessie pega outra polaroid, olha fixamente para a imagem e acrescenta baixinho. Mesmo que isso não fosse bem a verdade. Alguma coisa parecia estar errada? Ela faz que sim. Deixa cair a foto, pega outra e me mostra. É Mary no corredor do segundo andar, usando seu uniforme branco. Provavelmente o mesmo que estou usando agora, que contrasta fortemente com o ambiente escuro. Por que você não contou para o detetive? Não sei, responde Jessie, dando de ombros. Acho que eu estava tentando proteger Mary. Um impulso que consigo entender. Mesmo depois da morte da minha mãe, senti a necessidade de protegê-la. É por isso que, a princípio, cogitei a possibilidade de que ela não sabia quantos comprimidos estava tomando, de que sua overdose tinha sido acidental, embora todos soubessem que não era o caso. Por fim, acabei percebendo que, em vez de protegê-la, eu estava me apegando à ideia de que ela não abandonaria meu pai e a mim daquele jeito, não por escolha própria. Mas agora, a melhor maneira de ajudar a Mary é descobrir exatamente o que aconteceu. Ela caiu, diz Jessie. Essa é a única explicação. Já ouvi meu pai falar nesse tom de voz antes, com essa confiança incerta. O que eles estavam dizendo não é verdade, Kit Kat. Talvez não, ainda mais se Mary estava agindo de uma forma esquisita ou nervosa. Digo, usando de propósito as duas palavras que Lenora havia juntado em uma só. Jessie olha para mim e depois para a parede, onde um pôster do Eurythmics a encara de volta. Por que você está tão interessada no que aconteceu? Você nem conhecia Mary? Não, eu não conhecia. Mas fui eu quem a encontrou. Fui eu quem olhou para baixo, viu seu cadáver e deu um grito tão alto que o som ecoou até os fundos da casa. E agora sou eu quem teme ver o corpo dela coberto de areia em meus pesadelos à noite. Mas não é a minha única preocupação. A principal delas, a que talvez me faça perder o sono, é que o que aconteceu com Mary possa acontecer comigo. Ideia que é, ao mesmo tempo, totalmente paranoica e completamente plausível. Temos o mesmo emprego, o mesmo quarto,
Até o mesmo uniforme. Se alguma coisa neste lugar levou à morte de Mary, eu gostaria muito de evitar o mesmo destino. A Mary alguma vez mencionou que ouvia ruídos estranhos à noite, vindos do quarto de Lenora? Ou que ela via coisas? Não, diz Jessie. Isso acontece com você? Eu não respondo, o que já é uma resposta. Às vezes dizer não significa dizer sim. Na outra noite você me contou que a Mary estava com medo deste lugar. Eu estava brincando, alega Jessie. Foi o que você disse. Hesito novamente. Mas acho que pode ter algum fundo de verdade nisso. Embora comece a balançar negativamente a cabeça, Jessie logo esboça um hesitante meneio afirmativo. Ela embaralha ainda mais as coisas ao dizer: talvez, eu já não sei mais. A Mary alguma vez disse com todas as letras que estava com medo? Sim, mas era obviamente uma piada. A gente brincava sobre isso o tempo todo. Coisas bobas do tipo, eu acabei de ver a Virginia no corredor. Ela te mandou um oi. Idiotices como essa para aliviar o clima pesado. Deus sabe quanto este lugar precisa disso. Mas aí a Mary parou de brincar. Eu me inclino para frente, curiosa. Quando foi isso? Umas semanas atrás. Quando eu fazia uma piada sobre a Virginia ou o Winston Hope, a Mary balançava a cabeça e dizia: não diga essas coisas. Ela passou a levar tudo muito a sério, como se estivesse assustada mesmo. Com medo da Virginia? Cogito, pensando nas coisas que Lenora havia datilografado, que a irmã estava em seu quarto, que Mary a temia. Talvez. Jessie olha para as polaroids no chão. Estão todas voltadas para cima, uma dúzia de fotos de Mary que Jessie vai deslizando e virando como cartas de tarô. Sei que estou fazendo parecer que Mary era uma espécie de medrosa, esquisita e covarde, mas ela não era. Não acho que ela acreditava em fantasmas, mas... Mas o quê? Pressiono. Acho que alguma coisa a deixou apavorada, lembra Jessie. Eu não sei o quê. Talvez ela tenha visto mesmo o fantasma de Virginia Hope. Ou talvez só não quisesse mais fazer piadas sobre isso. Provavelmente porque vinha passando muito tempo com a Lenora. Isso faz parte do trabalho, digo. Cuidados constantes. Mas estou falando de, muito tempo. Talvez ela pensasse que era desrespeitoso ou algo assim. A Mary alguma vez mencionou um homem chamado Ricardo Mayhill. Jessie franze o rosto. Quem? Ele trabalhava aqui, explico. O Carter me contou sobre ele. Nunca ouvi falar desse cara, diz Jessie. Se a Mary sabia quem era, ela nunca me contou. E não sei por que não me contaria. Ela me contava tudo a respeito deste lugar. E, tirando a Lenora, a Mary provavelmente era a pessoa que mais sabia detalhes sobre os assassinatos da família Hope. Uma polaroid específica na pilha chama a minha atenção. Mary junto à escrivaninha no quarto de Lenora, que está na cadeira de rodas, curvada sobre a máquina de escrever. Mary está atrás dela, inclinando-se para mais perto. Uma cena tão familiar que até dói. Pego a foto e a mostro a Jessie. Quando essa foi tirada? Algumas semanas atrás. Jessie a toma de mim e a arruma em uma pilha com as outras. As duas viviam datilografando. Você sabe o quê? A Mary nunca me contou, diz Jessie enquanto se levanta e atravessa o quarto até a cômoda, onde coloca as polaroids na gaveta de cima. No início, pensei que fosse algum tipo de fisioterapia. Você sabe, para trabalhar as habilidades motoras de Lenora. Mas elas ficavam lá juntas o tempo todo. Às vezes até depois do horário de Lenora estar na cama. Jessie vai até um gravador que está em cima da cômoda, ao lado de um exemplar de capa dura do livro Alcova, com um adesivo da biblioteca na lombada. Ela tira uma fita do gravador e me entrega. Isso é para Lenora. A primeira parte do novo livro. Talvez isso a distraia de tudo. Obrigada. Guardo a fita no bolso e vou até a porta. Antes de sair, eu me volto para Jessie e pergunto. Alguém mais sabia sobre a datilografia? Acho que não. Eu só sabia porque uma noite flagrei as duas datilografando. Achei que daria uma foto legal. Então parei na porta e tirei uma foto delas antes que me notassem lá. A Mary meio que surtou com isso. Ela me fez jurar que eu não contaria a ninguém. Talvez eu não devesse ter contado nem para você. Mas estou feliz que ela tenha feito isso. Porque agora eu sei porque a Mary sabia tanto sobre a família Hope e sobre o que aconteceu naquela noite. Lenora contou a ela. Eu vejo esse olhar que você está me dando. Sou mais observadora do que as pessoas pensam. E nesse exato momento, posso ver que você acha que não vai gostar do rumo que tudo isso tomará. E não vai mesmo. Mas prometi contar tudo. Então, é o que vou fazer.
meus segredos mais profundos e obscuros, coisas que nunca contei a ninguém. Só para você, Mary. Só para você.